Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês como é que foram esses jogos da NBA nesse dia 8, nessa quarta-feira, dia 8 de janeiro, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então. Eu já queria destacar aqui, ó, 365 scores, 365 scores, atualizou o aplicativo deles, ficou bem maneiro, cara, ficou bonitinho isso daqui, tá bom? Então vamos lá, começando com esse Philadelphia 76ers e Washington Wizards, lembrando que Warriors e Miami e Denver e Boston Celtics foi na madrugada de terça para quarta, né? Então, eu já trouxe no vídeo de ontem. Agora eu vou trazer as de quarta e quarta para quinta. Quarta para quinta não, porque não teve jogo entrando já para madrugada, tá bom? Foi tudo nessa quarta mesmo. Queria destacar aqui Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder. Eu vou postar um vídeo separado só para esse jogo. Então eu vou passar reto dele, mas eu vou postar uma análise mais detalhada dele aqui no canal ainda hoje, beleza? Então vamos começar aqui. Vitória do Philadelphia por 109-103 contra o Washington Wizards. Eu já tinha destacado ontem que o Paul George e o Embiid não iriam jogar, né? Então ia sobrecarregar muito o Max e provavelmente ia ser o principal pontuador do time. Foi o que aconteceu, era a tendência mesmo. 29 pontos dele, ainda deu 6 assistências. E Abuzel contribuindo bastante, com 21 pontos e 8 rebotes. Kelly Oubre Jr. também com 15 pontos. Média de rebotes abaixo dele, né? Apenas 4. Eric Gordon com 15 pontinhos, contribuindo bastante. Caleb Martin apenas 8, mas ajudou também. Uh, Kinduzi 4. Esse cara eu não conheço não, tá aparecendo por agora. 8 pontinhos dele também, tá bom? Olhando o lado do Wizards agora, Kyle Kuzma com 16 pontinhos, principal pontuador dos titulares, né? Mas mesmo assim, muito pouco. Dos titulares, só dois caras bateram a casa dos 10 pontos, né? Que foi o Kuzma e o Valanciunas. Vale destacar também 14 rebotes do Valanciunas. Tá bom? Os outros três titulares bem abaixo. O que mais me decepcionou aqui foi o Bilal Coulibaly, que vem sendo uma grande revelação do Wizards, mas fez um jogo muito abaixo. Vindo do banco, o Jarrett Butler, né? Jared Butler com 26 pontos em 20 minutos vem se mostrando uma excelente alternativa para o Wizards, ainda mais com 7 assistências. O Kispert também com 23 pontos. Esses dois caras deixaram o Wizards vivo no jogo, né? O Holmes também, 11 rebotes, caraca, muita coisa, mas apenas 3 pontos, né? O irmão do Champagne também 5 pontinhos, né? Mas o Kispert e o Butler deixando o Wizards vivo no jogo, né? Vale destacar o Wizards sem o Alexandre Sarr e principalmente sem o Jordan Poole, né? Fez muita falta o principal jogador do time. Com isso, vitória do Philadelphia 76ers. Depois vamos para Indiana Pacers e Chicago Bulls, né? Que nem eu falei, o Cavaliers e Oklahoma eu vou postar depois no canal uma análise mais aprofundada. Então, Indiana Pacers e Chicago, vitória do Indiana Pacers, 129-113. Olhando o primeiro lado do Indiana, Pascal Siakam com 26 pontinhos. Esse Bryant, caraca, surgindo por agora, né? Ou pelo menos eu não conhecia muito bem, né? Não sei se já tá há mais tempo, mas ele tinha pouca minutagem nesse time do Indiana. 22 pontos e 8 rebotes. Haliburton, 16 pontos e 13 assistências, né? Um dos principais assistentes da liga. Provavelmente o cara que deu mais assistências nessa temporada foi o Trae Young. Ele tá. Porra, no último jogo ele deu 20 assistências, cara. Bizarro. Enfim. Neyland 14 pontinhos. Obi Toppin 12 pontinhos. Walker 12 pontinhos também. DJ McConnell vindo do banco com 5 assistências. Enfim, é um banco do Indiana contribuindo bastante. Olhando o lado do Chicago, Zach LaVine, de novo, mais um bom jogo, né? O Zach LaVine com um cara que tem muitas opiniões diversas. Tem caras que acham que que ele é super estimado, falam muito dele. Tem gente que acha que fala um pouco dele. O fato é, ele vem de jogos recentes muito bons, em vários jogos, praticamente todos recentes, passando dos 30 pontos. De novo, passando dos 30 pontos. Então, vem de excelentes jogos. Eu diria que de 2 meses pra cá, vem jogando muito, tá bom? Kobe White 19 pontos, Vucevic 10 pontinhos, Josh Giddey com 9 pontos, Patrick Williams apenas 2, né? Vindo do banco é Jalen, né? Jalen Smith 13 pontinhos, 7 rebotes também. Beleza? Com isso, vitória do Indiana Pacers por 129-113. Olhando o lado do New York Knicks agora, próximo jogo, New York Knicks 112-98 contra o Toronto Raptors. Principal pontuador do time titular ficou empatado, né, entre o Anunoby, matando 4 bolas de 3, e o Karl Anthony Towns com 27 pontos, os dois com 27 pontos. Vale destacar também os rebotes do Karl Anthony Towns, 13 rebotes, vem fazendo uma temporada espetacular pelo New York Knicks.
Josh Hart com 21 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, muito importante também. Jalen Brunson com 13 pontos, 6 rebotes, 7 assistências. Média de rebotes dele bem acima do padrão nesse jogo, né? Michael Bridges apenas 10, né? Jogando 35 minutos, dessa vez média de pontos ele é abaixo do normal. Veio do banco ainda o Shemet, o Precious Achiuwa, o Shemet com 8 pontos e o Achiuwa com 6. Esse banco do New York Knicks é o grande problema do time, né? Só dois caras pontuaram. Enfim. É isso que dessa vez ainda utilizaram mais jogadores. Tem jogo que usa um, dois caras e mata os caras dentro de quadra. Enfim. É um time titular bom, mas que os reservas jogam pouco, né? Olhando o lado do Toronto, Quick ele com 22 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, Scott Barnes com 18 pontinhos, o RJ Barrett com 16 pontos, o Poto com 10 rebotes, 8 pontos também, o Dick bem abaixo, apenas 3 pontos. Veio do banco Kelly Olynyk da seleção canadense também com 7 pontinhos, o Boucher com 10 pontos também. Enfim, com isso, vitória do New York Knicks era favorita e se concretizou. Depois, vitória do Detroit contra o Brooklyn Nets. Eu tinha falado ontem, né? O Brooklyn Nets tá todo remendado, cara. Então acaba que é difícil esperar alguma coisa de um time todo desfalcado. O Schroeder foi embora. O Finney-Smith foi embora. O Ken Johnson não vem jogando. O Ken Thomas não vem jogando. O D'Angelo Russell já virou desfalque também. Pô, um time todo remendado. O principal pontuador foi o Clooney com 29 pontos. O Claxton ainda deu 14 pontos também. O Tyrese Martin. Será que ele é parente do Caleb Martin? Não sei. Eu acho que tem um parente dele no Charlotte. Tá bom? Do Caleb Martin. 12 pontinhos e 10 rebotes. O Keon Johnson, 10 pontinhos, só 3 assistências, né? Pouco pra ele. E de destaques é isso. Olhando o lado do Detroit agora. Malik Beasley com 23 pontos. Sendo só de bolas de 3, 12, né? Deu 5 assistências também. Cunningham, 13 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Abaixo do padrão dele, mas jogou só 23 minutos, né? Tim Hardaway com 10 pontinhos. Tobias com 9. Jalen Duran ainda pegou 9 rebotes, além de 8 pontos. Montetiu 17 pontos. O Sasser, que entra no lugar do Cunningham, né? Jogou 21 minutos, fez 15 pontos. Principais destaques é isso. Com isso, vitória do Detroit, mais uma, né? 19 vitórias já. Por exemplo, faz uma campanha melhor que o Phoenix Suns. A gente vê aí, o elenco do Phoenix Suns tem bem mais jogadores renomados, né? Mas o Detroit faz uma campanha melhor. O Pelicans, cara, o Pelicans é uma decepção, minha nossa senhora. Perdeu pro Portland Trail Blazers, tá bom? 119 a 100. Olhando os destaques do Pelicans, CJ McCollum com 23 pontos, Dejounte Murray com 20 pontos, mas só 5 assistências. Pro padrão dele é pouco. Olha isso, cara. Os outros 3 titulares não passaram dos 3 pontos, aí é bizarro. Principalmente o Herbert Jones, eu esperava muito mais, ele tem uma média de pelo menos uns 10 pontinhos, não fez nenhum. Tá bom? O Miss também só 7 rebotes, é pouco pela média dele. Do banco também ninguém passou dos 10 pontos. Pô. Mas principalmente o Herbert Jones bem abaixo. Olhando o lado do Portland Trail Blazers, Avdija com 26 pontos e 6 rebotes, Brandon Sharp 21 pontinhos, Alfred Simmons 17 pontos, Câmara 15 pontos, DeAndre Ayton 11 pontos. Aqui a gente vê uma diferença, né? Todos os titulares passando dos 10 pontos. Do outro lado teve 3 que não chegaram nos 10 pontos. E faz muita diferença. E ainda veio o Scott Henderson com 13 pontos e 5 assistências do banco. Com isso, vitória do Portland Trail Blazers por 119 a 100 jogando contra o Pelicans. E é isso. Próxima, vitória do Denver por 126 a 103 contra o Clippers, mesmo sem o Jokic. Tá? Então, Jamal Murray, principal pontuador do time, com 21 pontos e 9 assistências. Westbrook, 19 pontos, 8 assistências e 6 rebotes. Mais um jogo muito bom dele, né? Beirando, eu não vou falar beirando um triplo-duplo, mas beirando um duplo-duplo, pelo menos, faltou 2 assistências. Michael Porter, 19 pontos e 8 rebotes também. Christian Brown com 15 pontos. DeAndre Jordan, 12 pontinhos, jogando no lugar do Saric, né, que foi muito mal contra o Boston. E aí agora foi o DeAndre Jordan no lugar dele. Veio do banco o Strater, mais um jogo muito bom dele, 16 pontos. Peyton Watson com 9 pontos também. Dessa vez o Saric saiu do zero, né? Fez 7 pontinhos. Contra o Boston tinha ficado zerado. Começando como titular. Olhando do lado do Clippers agora, Norman Powell com 30 pontos, normalmente mesmo o principal pontuador do time. Harden com 16 pontos, mas apenas 4 assistências, muito abaixo do padrão dele. E aí aqui a gente olha, desse time inteiro do Clippers, ninguém fez 5 assistências. Esse cara tinha que ser o Harden, né? Mas não conseguiu.
Zubat, 10 pontinhos e 8 rebotes. Poucos rebotes, levando em consideração que não tinha o Jokic em quadro, né? Mas jogou só 28 minutos também. Chris Dunn ficou zerado. Derrick Jones, 4 pontos. Kevin Porter Jr. veio com 10 pontinhos também, mas não contribuiu com quase nenhuma assistência, que é uma característica dele também. Vários jogadores pontuaram, né, cara? Mas quesito assistências foi a principal carência do Clippers no jogo. Com isso, vitória do Denver, 126-103. Último jogo agora, vitória do Milwaukee Bucks contra o San Antonio Spurs por 121-105. Queria destacar que eu assisti o início desse jogo e o Embayama tava destruindo no início e aí eu dormi. Tá bom? Mas o Cavaliers e o Oklahoma eu assisti, que foi um pouquinho mais cedo. Tá bom? Inclusive, eu agora tô dormindo no sofá. ah, e aí eu consigo assistir os jogos inteiros, né? Então eu tava assistindo o jogo, dormi. Quando eu acordei a TV ainda tava ligada, cara. Putz, gastei uma energia cabulosa à toa. Enfim. Vitória do Milwaukee Bucks. Principal pontuador do time foi o Damian Lillard com 26 pontos, 8 assistências. Giannis com 25 pontos e 16 rebotes, ainda deu 8 assistências. Essa temporada a média de assistências do Giannis vem subindo bastante. Rebotes e pontos sempre foi alto, só que assistências ele vem se especializando, né? Brook Lopes com 22 pontos, matando 5 bolas de 3, né? Ainda deu 7 rebotes. Andre Jackson bem abaixo, 0 pontos, de um arremesso tentado. Eu tava vendo, teve um lance, acho que foi uma assistência do Giannis, ia ser, né? E o Andre Jackson ia pra enterrada, ele conseguiu errar a enterrada sozinho, cara, no início do jogo. O Prince também só 3 pontinhos. Esses dois titulares não contribuindo em quase nada, né? Vindo do banco, AJ Green, 14 pontos, sendo quase todos de bolas de 3. É um cara muito bom, especialista nesse quesito. Gary Trent Jr. com 14 pontos também, matando 4 bolas de 3 de 4 arremessos. 100%, né? Aqui, ó, também de 5 arremessos tentados, 5 conversões. Então, perfeito o Gary Trent no jogo. Tudo que tentou, acertou praticamente, né? Chris Middleton também 8 pontinhos. Bobby Portis 5 pontos e 11 rebotes em 19 minutos. Isso é impressionante. Enfim. E olhando o lado do Spurs agora. Caraca. Pô, eu dormi e o Embayama parou de jogar. Só no início do jogo ele já deve ter feito esses 10 pontos e depois parou. Caraca. Se eu tivesse ficado acordado, o Spurs ganhava. Enfim. Chris Paul com 18 pontos, deu 7 assistências também, matou 5 bolas de 3. Harrison Barnes com 14 pontinhos também. Devin Vassell 11 pontos, 9 de rebotes, bem acima da média dele. O Embayama 10 pontinhos, bem abaixo do padrão dele, né? Parou de jogar basicamente depois do primeiro, do segundo quarto. No primeiro quarto o cara tava voando, meu amigo. Parou de jogar no restante do jogo, até por isso o Spurs perdeu. 10 rebotes do Wemby também, apenas uma assistência. Stephen Castle, 5 pontinhos e 5 assistências. Keldon Johnson vindo muito bem do banco com 24 pontos e 11 rebotes, duplo para ele. Champagne com 9 pontos, matando todos esses 9 pontos através de bolas de 3. E de principal destaque é isso, o Trey Jones também com 5 assistências vindo do banco. Tá bom? Com isso, vitória do Milwaukee Bucks. Só para fechar, passar pelos jogos que vão ter hoje. Hoje tem Orlando Magic e Minnesota. Eu tava vendo, o Paulo Banqueiro pode voltar nesse jogo, tá bom? Deixa eu ver aqui se fala alguma coisa. Ó, ele tá como dúvida para esse jogo. Pode marcar a volta dele. Recentemente marcou a volta do Kawhi Leonard no Clippers. Anteriormente, também o Zion Williamson voltou pro Pelicans. E agora o Banqueiro também aparentemente está próximo de uma volta. É interessante, né? Se o Banqueiro jogar, pode ser um jogo bem equilibrado entre o Orlando e o Minnesota. Vai ter Detroit e Warriors também, jogo interessante. O Warriors vem de jogos ruins em sequência, o Schroeder bem abaixo. Detroit joga em casa, vive uma fase boa, jogo equilibrado. Cleveland em casa contra o Toronto é bem favorito, né? Hoje é a melhor equipe da NBA. Memphis em casa contra o Houston Rockets, jogo interessante. O Jamoran, acho que tá como dúvida também, né? Ele pode voltar nesse jogo também, que ele já veio de alguns jogos sem jogar. Aqui, ó. Jamoran como dúvida, Jaren Jackson como dúvida, Desmond Bane como dúvida, todo mundo como dúvida. E também vai marcar o encontro de novo do Dillon Brooks contra seu ex-clube, né? Contra o Memphis Grizzlies. Depois vai ter Dallas e Portland Trail Blazers. Interessante ver se Dallas de novo sem o Curry e sem o Doncic, né? Recentemente venceu do Lakers, tem que ver como é que vai ser agora. Phoenix Suns e Atlanta Hawks, jogo interessante. O Atlanta Hawks vive um momento melhor, o Phoenix não embala de jeito nenhum, mesmo tendo bons jogadores. Utah Jazz e Miami, alguns dias atrás o Utah Jazz passou o carro no Miami jogando em Miami, agora o jogo é em Utah.
pode marcar uma certa revanche do Miami depois de ter sido atropelado pelo Utah. O Miami é mais time, vamos ver como é que vai ser no jogo. E para fechar, o último jogo vai ser Lakers em casa contra o Charlotte Hornets. Tem que ver se o Lamelo vai jogar, né? Deixa eu ver se ele tá como dúvida ou não. No último jogo ele jogou e o Charlotte venceu. Aparentemente ele vai jogar, tá? Pode, pode dar bastante trabalho. E o Anthony Davis e o LeBron como dúvidas, tá bom? Principais jogos que eu mais destacaria de interessantes para assistirem, se o Banqueiro jogar, esse Orlando Magic e Minnesota Timberwolves, esse Memphis Grizzlies e Houston Rockets, o Jamoran podendo jogar, ver o Dillon Brooks reenfrentando seu antigo clube. Pô, esse Memphis e o Houston Rockets parece interessante. Esse Phoenix Suns e Atlanta Hawks pode ser um jogo bem maluco, tá bom? Pelo Phoenix ter bons jogadores e o Atlanta Hawks viver uma boa fase, o Trae Young jogar demais, tá jogando muito. Então eu vou destacar esses três jogos, tá bom? Orlando Magic e Minnesota, se o banqueiro jogar. Memphis Grizzlies e Houston Rockets, se o Jamoran jogar. E Phoenix Suns e Atlanta Hawks, por ser um jogo que é um Phoenix em má fase e um Atlanta Hawks com o Trae Young jogando demais. Vou destacar esses três jogos para hoje como os que eu considero mais interessantes, beleza? E no geral, é isso daí, beleza? Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Ainda vou fazer a análise aqui, tá bom? Da vitória do Cleveland contra o Oklahoma, eu vou postar ainda hoje no canal, beleza? Foi esse o vídeo, valeu e falou.